Olá, boa noite. Vendas subindo, mercado crescendo. Emplacamentos e vendas de ônibus no Brasil acumulam alta neste mês de outubro. Adiado. Prefeitura do Rio de Janeiro adia licitação para a compra de 270 novos ônibus Euro 6 para o BRT Rio. Prefeitura de São Paulo anuncia financiamento de 8 bilhões de reais para a compra de ônibus elétricos. Novembro Azul. Viação Piracicabana pinta ônibus em homenagem ao câncer de próstata. A iniciativa visa a conscientização e a importância dos cuidados com a saúde do homem. Nas notícias do Grupo Itapemirim, confira nesta edição os primeiros carros da parceria entre Itapemirim e Suzantura. Vários veículos ficaram prontos, inclusive G8, e houveram, claro, mudanças na pintura. Veja também, a administradora judicial se manifesta favorável a Itapemirim e contra a NTT. E ainda, exclusivo, o canal Próxima Parada mostra para você duas renovações de frotas que vão ocorrer em breve, em duas empresas de ônibus rodoviários aqui do Brasil. E já adianto, são duas empresas grandes e famosas no mercado. Com transmissão para todo o Brasil, o Ônibus TV começa agora. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Transportes da cidade, adiou a licitação que trata da aquisição de novos ônibus para o sistema BRT do município com tecnologia Euro 6. A alteração da data do certame ocorreu devido à necessidade de alteração no cadastro de itens presentes no edital. A nova data da licitação, com recebimento e abertura das propostas, passou a ser no dia 17 de novembro, daqui a 9 dias, às 11 horas da manhã. O investimento estimado pela Prefeitura é de 881 bilhões de reais. Este valor representa cerca de 3,2 milhões por veículo, em uma frota de 270 veículos do modelo articulado, com capacidade para transportar até 180 passageiros. O Euro 6 nos ônibus é uma das novas obrigações do edital, por possuir uma tecnologia de emissão de poluentes menor que a de modelos mais antigos, contando apenas os motores a diesel. Isso não anula os ônibus já comprados e encomendados, que totalizam cerca de 300 coletivos. Ainda, na atual tecnologia Euro 5, esse lote Euro 6 será entregue a partir de 2023, tendo previsão de encerramento entre 2024 e 2025. Mudando de assunto, em São Paulo, a Prefeitura Municipal anunciou uma parceria com a fornecedora de energia Enel e vai proporcionar o financiamento de 8 bilhões de reais para a aquisição de ônibus elétricos pelas empresas concessionárias que operam as linhas municipais gerenciadas pela SP Trans. O encontro ocorreu entre o prefeito Ricardo Nunes, o presidente da Câmara Milton Leite, que, por sinal, em 2018, apresentou um projeto de lei para a eletrificação da frota de coletivos, além também de representantes da Enel e de fabricantes de ônibus elétricos. De acordo com Milton Leite, nem o município sozinho e nem as empresas de ônibus teriam condições de arcar de curto a médio prazo com essa troca. Mas para a Enel, que vai ser a vendedora de energia elétrica, o projeto é interessante. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, se pronunciou com mais detalhes sobre o caso. Abre aspas. Se a Enel entrar com a gente na área de tecnologia e com a gente dando suporte financeiro para as empresas que não tem lastro para tamanho financiamento, pois é um financiamento de 8 bilhões, até porque nem todos têm lastro para tal, porque são empresas que têm sua capacidade de endividamento já comprometida com os ônibus a diesel e agora tem que abrir um financiamento complementar. Um financiamento complementar de 8 bilhões é muito pesado e não seria aprovado. A Enel se dispôs a assumir esse risco econômico de entrar como lastro e como parceira do município de São Paulo no financiamento desses carros, até porque eles vendem as energias para nós e eles têm interesse numa energia limpa. Assim, então, formou-se a parceria. A Enel já participou de processos semelhantes de eletrificação de frota de ônibus aqui na América do Sul. O exemplo é o Chile, que teve um financiamento semelhante a esse de São Paulo em 2018. Na época, já havia interesse de fazer algo semelhante aqui no Brasil. Ainda hoje aqui no Ônibus TV, veja com detalhes os novos ônibus da Suzantur e Itapemirim. Houve mudanças na pintura e já você confere os detalhes. A seguir, veja as notícias em manchete. A imagem na tela é de São Paulo, 19 graus na capital paulista. No mês de novembro, a saúde do homem recebe atenção por conta do Novembro Azul.
um movimento que traz a conscientização da população sobre os cuidados e prevenção do câncer de próstata. De acordo com o Ministério da Saúde, 95% dos casos são descobertos com o tumor em estágio avançado, diminuindo e prejudicando as chances de sucesso no tratamento. Contribuindo para o movimento de educação e conscientização, a Aviação Piracicabana, empresa do Grupo Comporte, em parceria com a Mobifácil, plataforma de venda de passagens também do grupo, pintou 2 ônibus na cor azul em lembrança do mês. De acordo com as empresas, os ônibus irão percorrer as estradas do Brasil durante todo o mês de novembro, passando por vários destinos da Piracicabana. Para conhecer o projeto e viajar em algum desses ônibus, você, claro, deve adquirir passagens através da Mobifácil, caso a Piracicabana atenda os seus destinos. Vendas subindo, mercado crescendo. Entre janeiro e outubro de 2022, foram emplacados 17.064 ônibus no Brasil, uma alta de 14,98% em relação ao mesmo período do ano passado, quando os emplacamentos atingiram 14.841 unidades. O dado foi divulgado pela FenaBrave, Federação Nacional de Veículos Automotores. Ainda de acordo com o balanço, entre setembro e outubro deste ano, houve uma queda de 24,99%, com 2.437 ônibus emplacados no mês 9 e 1.828 no mês 10. Enquanto que em outubro de 2022 foram emplacados 1.828 ônibus, em outubro de 2021 foram apenas 1.196 coletivos, uma alta de 52,84% neste ano. Em relação às marcas de ônibus, a Mercedes-Benz lidera o ranking no acumulado do ano, de janeiro a outubro, com mais da metade do mercado brasileiro, com 8.822 unidades, o que representa 51,7% do mercado. Em segundo lugar, vem a Volkswagen Caminhões e Ônibus, com 3.671 coletivos e 21,51% de participação no mercado. Em terceiro, aparece a Marco Polo, por causa dos micro-ônibus da Volare, com 16,29% de participação devido aos 2.799 veículos emplacados. Não só os emplacamentos, a produção de ônibus no Brasil também aumentou, somando 26.950 unidades entre janeiro e outubro deste ano, o que significa uma alta de 69,8% na comparação com o período do ano passado. Naquele período foram fabricados 15.869 veículos de transporte coletivo aqui no nosso país. O dado foi divulgado pela ANFAVEA, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Entre setembro e outubro deste ano, houve queda de 17,7%, com 3.799 ônibus em setembro e 3.126 em outubro. Os 3.126 ônibus de outubro de 2022 representam uma alta de 139,7% ante os 1.304 ônibus de outubro de 2021. Em relação às exportações, entre janeiro e outubro de 2022, houve alta de 43,9% na comparação com o semelhante período de 2021. Foram exportados neste ano, até agora, 4.548 ônibus, e de janeiro a outubro do ano passado foram embarcados 3.161 chassis. Sobre licenciamentos, a Anfávia registrou 13.314 unidades de janeiro a outubro de 2022, uma alta de 55,8% na comparação com as 11.843 unidades de janeiro a outubro de 2021. No ranking de marcas, a Mercedes-Benz lidera com 6.140 ônibus, seguida da Volkswagen com 3.672 chassis e a Grale, num total de 2.419 unidades, já considerando os mini-ônibus Volare da Marco Polo. Como é comum na indústria de ônibus, o número de chassis urbanos produzidos, o que inclui também os escolares, é superior aos modelos rodoviários. De acordo com a Anfávia, foram produzidos, aqui no Brasil, 23.824 ônibus urbanos entre janeiro e outubro de 2022, uma alta de 73% em relação às 13.770 unidades do mesmo período do ano passado. Já em relação aos rodoviários, as 3.126 unidades que saíram de linha de produção entre janeiro e outubro de 2022 significa uma alta de 48,9% sobre os 2.099 ônibus no período do ano passado. Essas foram as notícias em manchete de hoje. Nós já falamos e mostramos várias vezes, aqui no canal, a disputa da Suzan Tour pelas linhas da aviação Itapemirim. A empresa de ônibus urbanos do ABC Paulista, há alguns meses atrás, havia apresentado proposta pelo arrendamento da Itapemirim e isso, claro, se concretizou com a falência do grupo.
Tudo isso já mostrei aqui no canal e já tô careca de falar e repetir isso diversas vezes para vocês. No começo, haviam muitas dúvidas sobre a operação da Suzantur, por que a NTT caçou as linhas e proibiu a Itapemirim de operar. A Suzantur foi lá e confrontou a NTT, que vem colocando barreiras para impedir a operação da empresa. Enquanto isso, a Suzantur ganha tempo, principalmente para o recapeamento da frota da aviação Itapemirim e a compra de alguns veículos seminovos, por parte da Suzano. No começo, a gente tinha várias dúvidas, inclusive eu, não nego, já que é estranho uma empresa urbana sem qualquer experiência no rodoviário se aventurar nesse meio e operar as linhas de uma das maiores malhas rodoviárias do Brasil, que é a Itapemirim, atendendo principalmente o Sudeste e o Nordeste. Eu via com bons olhos as propostas da Aviação Garcia, por ser uma empresa de tradição no mercado e renome, e que tinha boas condições de frota e conforto em seus coletivos. Mas é inegável e louvável o esforço da Suzantur, e todos nós, claro, devemos valorizar e reconhecer isso. O trabalho deles de recuperar os veículos abandonados e sucateados pela Itapemirim, além da aquisição de alguns carros seminovos, é visto, pelo menos por mim, como algo bom e que certamente vai dar frutos. Pois dá pra ver que a Suzantur tá com vontade e com garra pra operar. E diga vocês, a empresa tem total condição de operar no lugar da Itapemirim, visto o que estão fazendo. Eles, só pra você ter uma noção, estão indo aos locais mais afastados do Brasil, bem no interior, buscar os carros abandonados pela Mirim, coisa que a gestão da falida empresa, lá do Sidney Piva, não teve a mínima capacidade de fazer. Eles estão recuperando os carros nas estradas, fazendo uma reforma geral neles, um check-up na manutenção e, posteriormente, uma lavagem e pintura. Isso é louvável, gente, numa empresa sem muita estrutura para carros rodoviários, e também é inegável o esforço da empresa. E os frutos disso estão começando a ser colhidos e tendem a ficar melhores, caso a NTT libere a operação de linhas da Itapemirim para a Suzantur. A empresa da ABC Paulista, além de recuperar veículos da antiga Itapemirim, adquiriu vários ônibus seminovos da Evolução Transportes de Goiânia e da Unesul do Rio Grande do Sul. Os carros têm chassi Mercedes-Benz e carroceria Marco Polo New G7 e G8, entre modelos baixos a TNDs. Para quem achou que a Itapemirim nunca teria G8, tá aí em cores para vocês. De um jeito ou de outro, a empresa conseguiu esses carros, mesmo que seja com a Suzantur. Esses carros, inclusive, a Evolução vendeu, mesmo sendo bem novos, por não estarem atendendo às expectativas da empresa, principalmente em relação ao bagageiro. Por isso, eles compraram alguns LDs também G8 recentemente, como já falamos aqui no canal nas renovações de frotas. Já os da Unesul estão sendo vendidos mais pela idade deles mesmo. Pelos boatos, a incorporação dela pela Ouro e Prata deve ter acontecido, e estão vendendo vários ônibus pelo Brasil. Bom, e junto a isso, uma nova pintura com o nome da Itapemirim surgiu. A nova identidade visual da empresa mantém a cor amarela como base, porém ganha alguns detalhes em branco, cinza e vermelho, com o nome e logo da Itapemirim ganhando relevância. No geral, o conceito ficou bem bacana e interessante, misturando alguns traços de pinturas antigas da empresa. Junto a isso também, a administradora judicial da falência da Itapemirim se manifestou a favor da Suzantur e contra a NTT. A XM Partners afirma que as alegações da NTT não se sustentam e que a lei permite a adoção de medidas empresariais para a continuidade de transportes públicos. O arrendamento emergencial das operações pode ser feito e o recurso apresentado pela agência não se sustenta, já que a Lei nº 10.233 de 2001, artigo 49, deixa claro que a agência pode autorizar a prestação de serviços de outras formas de outorgas, em caráter especial ou de emergência. A medida da NTT, que mostramos aqui na semana passada, é inadequada segundo a EXM. No artigo 145 da Constituição Federal, também existe uma possibilidade de serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, a ser explorado não só por meio de concessão ou permissão, mas também mediante a caráter emergencial. A Lei de Licitações também prevê contratos emergenciais, com dispensa de licitação, principalmente quando há urgência no processo, podendo ocorrer prejuízos para a população, pela falta do serviço de transporte. A EXM finaliza e diz que a Suzantur está regulada perante a NTT, com seu termo de autorização vencendo em 2025, coisa que a NTT não valida.
É louvável o entendimento da agência na preocupação da prestação do serviço, mas não se vislumbra que o referido arrendamento tenha causado ou possa causar quaisquer prejuízos à agência, usuários ou terceiros. O arrendamento da Itapemirim visa garantir a prestação do serviço e o pagamento das dívidas da massa falida. Assim, portanto, a Justiça vai decidir se haverá ou não definitivamente a transferência de linhas para a Suzantur. Se isso ou não poderá ser concretizado. Isso, gente, é apenas um resumo da decisão, que promete muito ainda nessa disputa da Suzantur pela Itapemirim. Exclusivo! Bota exclusiva na tela. Duas grandes empresas de ônibus do Brasil estão prestes a renovar suas frotas. Ambas as companhias são do grupo Comport e vão receber nas próximas semanas novos ônibus. A primeira delas é o Expresso Maringá, que vai receber mais ônibus novos da Buscar. Porém, dessa vez, não virá veículos baixos ou curtos, e sim DDs. É, isso mesmo, DDs. Uma baita surpresa, né? Até porque a empresa é uma das poucas do norte do Paraná que ainda mantém uma frota muito concentrada em carros baixos e com pouco conforto, o que certamente espanta clientes da empresa, já que a concorrência tem veículos muito melhores. Até mesmo dentro do grupo Comport, existem frotas melhores que a da Maringá, como a da Princesa do Norte, por exemplo. Falta esse glamour na Maringá, e finalmente vão comprar DDs em boa quantidade para a empresa. Os veículos deverão ter o serviço leito e semileito, com vários itens de conforto, além da carroceria Buscar Vista Bus DD e chassi Mercedes-Benz O500 RS-D. Linhas da região de Maringá e Foz do Iguaçu devem ser beneficiadas pela nova frota. Isso põe fim aos boatos de extinção da empresa e incorporação dela pela Princesa, já que o grupo Comport não iria extinguir uma empresa, renovando sua frota. E que bom, né? Eu mesmo fico muito aliviado com a decisão, pois a empresa tem uma tradição enorme aqui no norte do Paraná, sendo uma das companhias mais antigas da região, e trocar ela pela Princesa seria, no meu ver, uma atitude errada e equivocada. Há alguns boatos de que a incorporação estava até começando, mas os motoristas e funcionários da empresa eram contra. E o Comport, para evitar alguns maiores problemas, deixou de lado essa incorporação e vai manter o nome do Expresso Maringá em seu catálogo de empresas. Pelo menos por enquanto. Porém, aquela decisão do Expresso Maringá em abandonar 90% das linhas metropolitanas aqui no Paraná segue ocorrendo, tanto que ainda estão operando nos trechos que a empresa anunciou de existência, porém em caráter emergencial e provisório, até uma nova empresa ser contratada pelo DR aqui do estado. Alguns carros já estão sendo baixados, e há na garagem sul da TCCC, aqui em Maringá, um Torino S da Maringá, na área de manutenção, possivelmente sendo preparado para rodar pela Cidade Verde aqui de Sarandi. Vamos aguardar novos capítulos das decisões da empresa. Ficaremos ligados. Outra empresa que vai renovar sua frota é a Penha, também do grupo Comport. Olha só que bacana. Só que a empresa já conta com Buscar na frota, que foram comprados recentemente. E ao contrário da Expresso Maringá, não deu nenhum spoiler da possível e futura renovação, deixando um mistério no ar. É, a Penha gosta de fazer um suspense, né? E aí, será que vem mais Buscar, G8 ou pode pintar até um Comil ou Mascarello? Já que a Piracicabana comprou recentemente uma unidade do Home R6. Apesar, creio eu, é que será mais um Buscar para a empresa, pelos laços firmados recentemente entre o grupo e a fabricante catarinense. O G8 tá caro demais, mas há quem defenda que eles venham nessa renovação. Comil, acho que dificilmente vem, e Mascarello é sempre uma caixa de surpresas. E vocês, acham que vem o quê? Falem aí nos comentários. E antes da gente encerrar, eu tenho um boato, uma conversa. Por enquanto é conversa, de que a Aviação Real, que opera linhas intermunicipais e metropolitanas aqui no Paraná, no norte do estado mesmo, e que tem sede lá em Cianorte, teria sido comprada e arrendada pela Saritur, lá de Minas Gerais. Esse boato surgiu no fim do ano passado e ganhou força de novo essa semana, porque a Prefeitura de Varginha, lá no sul de Minas, realizou uma licitação para o transporte coletivo municipal, e a Real Transportes Limitada ganhou a licitação, colocando mais força nesse boato. Se eu tiver mais informações e se isso for realmente verídico, trago aqui na programação para vocês mais detalhes. Mas vale claro deixar a dúvida no ar. Assim, nós encerramos mais esta edição do Ônibus TV. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Outras notícias você confere em nossa programação e sexta novamente aqui no Ônibus TV às 7 da noite. Encerramos com o nosso giro de câmeras pelo Brasil. Quem perde ser bonito pelo nosso país, hein? Uma boa noite a todos e até a próxima.